Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa passagem bíblica conhecida pela sua intensidade, Gênesis capítulo 34. É a história de Diná, né, a filha de Jacó, e a reação, assim, bem violenta dos irmãos dela. Exatamente, uma história forte. E para guiar a nossa exploração, a gente está usando notas de estudo de duas Bíblias bem conceituadas. A Bíblia de Estudo Holman e a Bíblia de Estudo NAA. Ótimas fontes. O objetivo aqui é tentar desemaranhar os eventos, sabe? Olhar as motivações que o texto apresenta e pensar nas consequências dessa narrativa toda, conforme o que as fontes dizem. Vamos lá, então? Vamos. E é bom situar a história rapidinho. Jacó e a família dele tinham acabado de voltar para Canaã, né? Depois de muito tempo fora. Verdade, estavam se restabelecendo. Isso. E aí eles estão naquela fase delicada, tentando achar o lugar deles entre os povos que já moravam lá. Esse capítulo, o 34, ele parece um desvio meio abrupto na história maior de Jacó, sabe? Sim, surge meio do nada, né? Pois é. E traz um episódio chocante que joga na nossa cara questões bem difíceis sobre honra, justiça, naquele contexto específico, claro, sobre violência, convivência entre povos. É pesado. Com certeza. Bom, a narrativa começa de um jeito quase casual, ali no versículo 1. Diná, que o texto faz questão de dizer que é filha de Lia e Jacó. Sim, filha da primeira esposa. Isso, ela saiu para ver as filhas da terra. Uma nota da Holman até sugere que, talvez por ser a única filha entre tantos irmãos, ela podia estar só buscando companhia feminina mesmo, conhecendo lugar novo. É uma leitura possível, sim. Faz sentido no contexto. Só que essa saída acaba num encontro, bem fatídico, com Siquém, filho de Amor, o Eveu. E não era qualquer um, né? Não mesmo. O texto diz que ele era príncipe daquela terra. Alguém com um poder ali na região. E o que acontece em seguida é descrito de forma muito direta, chocante até. O texto diz que Siquém a viu, a tomou, deitou-se com ela e a humilhou. É. As notas de estudo que a gente está usando falam em violação, humilhação. A NA descreve como ato de violência contra Diná e um ultraje. A Holman usa humilhou-a. Não tem muita margem para dúvida sobre a natureza da ação inicial. Foi força. Foi violência. Sim, as duas fontes concordam nisso. A violência vem primeiro. Esse ponto é crucial, sabe? As fontes batem muito nessa tecla da sequência. Primeiro a violência, a humilhação. Só que aí, logo em seguida, tem uma virada no comportamento do Siquém que é inesperada. O versículo 3 diz que depois do ato violento, a sua alma se apegou a Diná. Estranho, né? Olá. E na mesma hora ele vai atrás do pai, Hamor, e pede para conseguir Diná como esposa. Essa sequência é desconcertante e fundamental para a gente tentar entender a complicação toda. O afeto declarado, o pedido de casamento vem depois da violência. O que não apaga o que ele fez, claro. De jeito nenhum. Não apaga a gravidade, mas adiciona camadas, né? Tanto ao Siquém quanto à dinâmica que se forma ali. E a reação da família da Diná quando fica sabendo é imediata. E forte. O pai, Jacó, quando ouve, fica quieto no início, né? Espera os filhos voltarem do campo. Exato. Um silêncio talvez de choque, de dor, ou talvez até estratégico, né? Esperando a reação dos filhos. E quando os irmãos chegam e ficam sabendo, aí a reação é explosiva. O texto fala que eles ficaram profundamente entristecidos e muito irados. Muita raiva mesmo. E a razão que o texto dá é bem explícita, porque Siquém praticara um ato vergonhoso em Israel, deitando-se com a filha de Jacó. Algo intolerável, coisa que não se devia fazer. Esse conceito de ultraje, de afronta em Israel, as notas explicam bem isso. É central. Não era só uma agressão contra Diná. Era uma desonra para a família inteira, para o clã todo. Atingia a honra coletiva. Exatamente. Violava as normas sociais, religiosas mais básicas deles. E naquele contexto patriarcal, os filhos homens eram vistos como os guardiões principais dessa honra, especialmente a da irmã ou das mulheres da família. Entendi. É nesse clima super tenso que o pai do Siquém, o Amor, aparece. Ele vai procurar Jacó e os filhos com uma proposta formal.
tentando, sei lá, consertar a situação. Consertar e, quem sabe, até transformar em algo bom para os dois lados. A proposta do amor é bem ampla, na verdade. Ele não fala só do casamento. O que mais ele propõe? Ele sugere uma aliança geral. Parenteei-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. E mais, habitai conosco, a terra estará diante de vós, habitai, negociai nela e adquiri propriedades. Nossa, é uma oferta de integração completa, então. Comércio, moradia, casamento entre as famílias. Exatamente. Benefícios múltiplos, direito de morar, negociar, ter terra. Uma proposta de paz e convivência. E o próprio Siquém entra na conversa também, né? Falando direto com o pai e os irmãos da Diná. Sim, ele reforça a proposta e mostra que está disposto a pagar o que for preciso para compensar, pelo menos materialmente. Ele fala: acho eu graça aos vossos olhos e darei o que me disserdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote e presente. Só me deem a moça por mulher. Parece até desespero para casar com ela. Pois é. Uma oferta bem generosa para os padrões da época. Mostra o quanto ele queria Diná como esposa. Seja por amor, que surgiu depois, seja por desejo de posse. Ou uma mistura aí, né? Mas a resposta dos filhos de Jacó mostra que o buraco era mais embaixo. Com certeza. O texto bíblico é muito claro. Eles responderam a Siquém e Amor enganosamente, ou com astúcia, como traduz a NAA. E o motivo é repetido, porque Siquém havia contaminado ou desonrado Diná, sua irmã. A honra manchada continua sendo o motor da reação deles. Tá, e como é esse engano? Que condição eles colocam? Eles usam um argumento religioso, digamos assim. Dizem que seria uma vergonha para eles entregar a irmã para um homem incircunciso. Ah, a circuncisão. Isso. Então a condição para aceitar o casamento e a aliança seria que todos os homens da cidade de Siquém fossem circuncidados, para se tornarem ritualmente como eles. Só aí eles topariam a troca de mulheres e a convivência. Nossa, usar um sinal religioso tão importante para eles, o símbolo da aliança com Deus, como parte de uma armadilha. É impressionante e perturbador. As notas destacam muito isso. Pegaram um rito sagrado que definia a identidade do povo deles e transformaram numa ferramenta de estratégia. De vingança. E Hamor e Siquém aceitam. Aceitam. Talvez o Siquém estivesse cego pelo desejo ou pela chance de ter a Diná. A nota da Roma menciona que Siquém era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Isso talvez tenha dado a ele influência para convencer os outros homens. E como eles convencem o resto da cidade? O texto até descreve eles falando no portão da cidade, né? Onde o pessoal se reunia. Sim. A argumentação deles mistura paz com pragmatismo econômico. Eles falam algo como: olha, esses homens são pacíficos, a terra é grande, vamos casar com as filhas deles, dar as nossas, mas eles só ficam se todo homem aqui for circuncidado. E aí vem o apelo material. Exato. Aí não serão nossos o gado deles, os bens, todos os animais, se a gente concordar. As notas apontam muito para esse apelo ao ganho material, tipo incorporar a riqueza do clã de Jacó. E funciona. Funciona? Funciona. Todos os homens da cidade concordam e são circuncidados. Meu Deus. O palco está montado para a tragédia, então. Aí vem o versículo 25. Ao terceiro dia depois da circuncisão, esse detalhe do tempo. Sinistro, né? A escolha do terceiro dia é totalmente calculada, brutalmente tática. As notas explicam que era justamente o período de maior dor, febre, desconforto pós-circuncisão. Deixando os homens fracos, vulneráveis. Exatamente. Incapazes de se defender direito. E aí que entram Simeão e Levi, 2 dos irmãos da Diná. O texto nomeia eles especificamente. Sim. O texto diz que cada um pegou sua espada e entraram na cidade. A Ná traduz como sorrateiramente, a Roman como inesperadamente. Encontraram os homens incapacitados. E o que acontece é um massacre. Total. Violência indiscriminada contra os homens. Matam todos os homens da cidade à espada, incluindo Amor e o filho dele, Siquém. Ninguém é poupado. É. Uma retaliação numa escala chocante. Depois de matar Amor e Siquém, eles tiram Diná da casa dele. Mas não para por aí, né?
Os outros irmãos entram na história também. Não para. O versículo 27 diz que os outros filhos de Jacó vieram sobre os mortos e saquearam a cidade. A justificativa, de novo, a desonra da irmã. E o saque é completo. Completo. Levam ovelhas, bois, jumentos, tudo que tinha na cidade e nos campos. Pegam as riquezas e, o que é ainda mais sombrio, levam como cativos todas as crianças e mulheres. É a aniquilação total da cidade de Siquém, social, econômica, uma vingança que, nossa, extrapola demais a ofensa inicial, por mais grave que tenha sido. E o texto faz questão de dizer: Simeão e Levi foram os líderes do ataque armado. Sim, a responsabilidade principal pela matança cai sobre eles. E isso é importante, como a nota da NAA aponta, porque essa violência específica deles não é esquecida na Bíblia. Ah, tem consequências depois. Tem. Ecoa anos depois, lá em Gênesis 49, quando Jacó está no leito de morte. Ele lembra desse episódio e amaldiçoa a fúria e a crueldade de Simeão e Levi. Chama as espadas deles de instrumentos de violência. Então o próprio texto depois meio que julga a ação deles. Funciona quase como isso, um julgamento interno, indicando que mesmo na perspectiva israelita, a vingança foi vista como excessiva, problemática. Não foi um ato heróico puro e simples. Entendi. E Jacó? Qual é a reação dele logo depois do massacre, da pilhagem? Ele fala com Simeão e Levi, né? Fala. E a reação dele, no versículo 30, é de horror, mas o foco principal é nas consequências práticas, no perigo para todo o clã. Medo de retaliação, exato. Ele diz: vocês me puseram em grandes apuros, ou como diz o hebraico mais literal que as notas mencionam, fizeram-me cheirar mal entre os vizinhos, os cananeus e ferezeus. Nossa, que expressão forte. Muito. E ele continua: somos poucos em número. Se eles se ajuntarem contra mim e me atacarem, eu e a minha casa seremos destruídos. A preocupação dele é a sobrevivência do grupo, a reputação, o medo real de serem aniquilados pelos outros povos que eram maioria ali. É uma visão bem pragmática, né? Focada nas consequências externas, na segurança. Justamente. A perspectiva do líder responsável pelo povo. Mas aí vem a resposta de Simeão e Levi. Curta, direta, carregada de emoção. É o último versículo do capítulo, o 31. O que eles dizem é uma pergunta retórica que meio que encerra a discussão de forma abrupta. Eles, porém, responderam: devia ele Siquém tratar a nossa irmã como uma prostituta? Uau! E aí acaba o capítulo. Deixa essa tensão no ar. Totalmente. E essa tensão sem resolução é uma das coisas mais fortes da passagem. De um lado, a preocupação de Jacó com segurança, diplomacia, sobrevivência. Do outro, a justificativa passional dos filhos, focada na honra da irmã, na gravidade da ofensa original. Para eles, o que Siquém fez foi equiparar Diná a uma prostituta, né? Exato. Naquela cultura de honra, isso era uma degradação máxima que exigia uma resposta drástica para restaurar o status da família. A nota da OMAN até menciona leis posteriores de Deuteronômio sobre punições severas para violação, né? Isso ajuda a gente a entender o peso que a ofensa tinha para eles. Ajuda a dimensionar, sim. A entender a mentalidade da época, o quadro cultural. Mas é importante dizer, essa referência não valida o método da vingança, né? Claro, claro. O massacre, a pilhagem, o engano com o rito sagrado. Isso. A própria condenação de Jacó lá em Gênesis 49 deixa claro que a tradição israelita depois viu a fúria de Simeão e Levi como condenável, excessiva. Começa com Diná saindo, sofrendo uma violação, o agressor depois se apaixona, pede para casar, vem uma negociação, uma proposta de aliança, uma contraproposta enganosa usando a circuncisão, aí o clímax, um massacre brutal aproveitando a fraqueza dos homens, seguido de saque e sequestro. E termina com essa discussão tensa entre o pai, preocupado com as consequências, e os filhos defendendo a honra. Poxa vida. O que a gente tira disso tudo olhando para as fontes? Olha, o que essa análise das notas nos mostra é que Gênesis 34 não é uma história com moral simples. Não tem herói claro, não tem uma perspectiva única que o texto apoie totalmente. Não tem mocinho e bandido definidos? De jeito nenhum. O texto expõe cruamente as várias facetas.
a dor da Diná, embora ela não fale, a mistura estranha de violência e afeto do Siquém, a astúcia e a violência extrema de Simeão e Levi, o medo estratégico de Jacó e a justificativa final dos filhos pela honra. Mostra tudo sem dar um veredito final ali no capítulo. Exatamente. Fica a tensão entre responder a uma ofensa grave e a ética de uma vingança tão desproporcional, enganosa, que atinge inocentes. Fica a tensão entre o medo das consequências e a defesa da honra a qualquer custo. O texto não dá uma saída fácil para esse dilema. É uma história que incomoda, né? Deixa um gosto amargo. Com certeza. E talvez aí esteja um ponto importante para a gente pensar, que as fontes ajudam a ver. Em vez de buscar uma lição óbvia ou justificar um lado, a própria forma como a narrativa apresenta esses conflitos todos. A dor, a raiva, o medo, a justificativa. Isso. Tudo junto, até a condenação posterior dentro da própria Bíblia. Isso nos força a encarar as realidades humanas e éticas que são complexas, muitas vezes trágicas. As consequências da violência, do engano. Mesmo quando essa violência é vista como resposta a uma injustiça. A passagem funciona como um espelho meio sombrio das dificuldades da interação humana, dos conflitos, das espirais de vingança e das escolhas difíceis entre preservar a honra e preservar a vida. Como lidar com a ofensa sem se tornar um ofensor ainda pior? É uma pergunta que fica ecoando, né?